Oi, pessoal, boa tarde a todos. Acho que agora a gente já pode ir começando por aqui. Em nome da Upside, gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui na nossa live. É a primeira de uma série de eventos que a gente pretende fazer esse ano sobre o Wealth Planning. Eu sou a Laís, sou sócia aqui da Upside, sou responsável pelo jurídico e compliance do grupo. Hoje a gente trouxe aqui para conversar com a gente o Dr. Erlan Valverde, que é sócio do escritório Tosini Freire, nas práticas de tributário e planejamento patrimonial, e ele vai nos trazer um panorama geral sobre as recentes alterações nas regras de tributação em estruturas de investimentos no exterior, em razão da Lei 14.754, né, que foi promulgada no passado. Acho que antes de começar, é bom a gente destacar aqui que o objetivo do bate-papo é pontuar genericamente assim as principais mudanças, os principais pontos de atenção com relação às alterações, e destacar que, obviamente, cada particularidade de cada caso e cada investimento tem que ser analisado caso a caso, de acordo com o ativo, estrutura offshore, etc. Caso vocês tenham dúvidas, aqui acho que a live ela não é interativa, mas tem um PIR ali, né, em cima, que para perguntas e respostas, se alguém tiver dúvida e quiser enviar por lá, fica à vontade. É provável que, acho que muitas das dúvidas vão ser respondidas ao longo da live, mas caso, né, a gente tenha tempo no final, a gente pode eventualmente endereçar alguma questão específica, ou se não, isso pode ser endereçado posteriormente com o assessor de cada um. Erlan, obrigada de novo pela disponibilidade e por participar aqui com a gente. Você poderia começar fornecendo para a gente um breve resumo das alterações da lei em relação aos investimentos detidos diretamente pela pessoa física no exterior? Primeiramente, Laís, muito obrigado pelo convite. Acho que em nome do Tosini Freire, a gente agradece a parceria com a Eu que Upside. Foi um agradeço. prazer participar com vocês e com uma audiência tão qualificada. Acho que essa lei ela é uma lei que trouxe muitas alterações e algumas alterações que já eram há algum tempo esperadas, né? Com a mudança de tributação nas empresas offshore, que a gente comenta um pouquinho mais para frente. Mas ela traz uma modificação total em toda a tributação de investimentos no exterior, seja ele através de offshore, que é um planejamento que é o mais costumeiro, mas também mexe com os investimentos que são feitos através de trusts e, principalmente, os que são feitos diretamente na pessoa física, né? Na regra antiga, né, agora é até gozado a gente falar isso, a gente chama agora de regra antiga, que era até alguns meses atrás. Mas na regra antiga, o que acontecia? Você tinha um sistema em que as aplicações financeiras elas eram tributadas no chamado regime de ganho de capital. Então, quando a gente tinha uma liquidação de um produto financeiro, seja ações, aplicação financeira de renda fixa, o que quer que seja, você sempre pegava o custo de aquisição daquele ativo, né, e comparava com o preço de realização, né? E aí a diferença era tratada como ganho de capital naquela alíquota que a gente chama da escadinha, né, que vai de 15 a 22,5. Tínhamos aplicações de isenções, tratamento específico para aplicações que foram adquiridas originalmente em moeda estrangeira, enfim, ele submetia a um regime que a gente chama de regime de ganho de capital, né? A exceção eram os dividendos, né? Os dividendos estavam na tabela progressiva, ou seja, eles iam para os 27,5 como rendimento tributado pelo Carnê-Leão. É, a mudança principal é que, para aplicação feita diretamente pela pessoa física, é que esses rendimentos eles deixam de ser tributados no regime de ganho de capital ou no regime de Carnê-Leão para um regime que a gente chama de tributação pelo regime cedular, né? O que isso significa? Significa que, ao decorrer do ano, o cliente da Upside que tiver ali negociações em produtos negociados diretamente em conta de investimentos da pessoa física, ele precisa reservar aquele valor, né? Dizer, olha, eu negociei ações na bolsa no valor de tanto durante o ano de 2024, por exemplo, né? E aí o sistema atual é um sistema em que todo esse rendimento ele vai precisar ser declarado na declaração do ano que seria entregue no ano seguinte, né? Então, como a regra ela passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2024,
nós teríamos ali uma primeira obrigação no ano que vem, 2025, de entrega dessa declaração já com esses rendimentos. E esses rendimentos, eles viram um rendimento que você não precisa imediatamente pagar um DARF depois que a operação é liquidada, né? Ele é um rendimento cedular, ele é colocado na declaração de imposto de renda, e aí sim é emitido um DARF, né, em que o DARF é a somatória de todas aquelas operações realizadas ao longo do ano e é tributado a alíquota de 15%. Né? Então, vamos dizer assim, para alguns casos, a mudança da regra não implicou numa diferença muito grande. Então, quem tinha um ganho de capital lá no passado de até 5 milhões e tributava na alíquota de 15%, ele vai continuar tributando esse rendimento também a 15%. Né? Agora, para quem tem quem tinha ganhos acima disso em algumas operações financeiras, ou para quem recebia dividendos, por exemplo, a regra nova ela é mais vantajosa. Né? Por quê? Porque você tributava numa alíquota superior a 15%, o ganho que era acima de 5 milhões, e agora você tributa numa alíquota que é uma alíquota flat de 15%. Né? Então, independente do valor do ganho na operação, você continua tributando a 15%. E aquele dividendo que era tributado a 27,5%, para quem tem uma carteira muito focada em dividendos, para esse cliente ficou ótimo, né? Porque ele saiu dos 27,5%, tributado pelo Carnê-Leão na tabela progressiva, ou seja, pagava ali no mês seguinte, né, o DARF, e você foi para um regime que a alíquota passou a ser 15%, né, mas com o pagamento do imposto só no ano seguinte. Então, essa é a principal diferença, vamos dizer assim, do regime novo para o regime antigo de tributações feitas diretamente em conta de investimento detidas por pessoa física. É interessante até esse ponto de vista, né? Porque normalmente a gente vê muito só falando dos impactos negativos da lei e não trazendo pontos que podem ser, assim, benéficos, eventualmente, né? Dependendo do tipo de investimento. Claro. E nesse ponto, acho que uma dúvida, né? Que é sempre super recorrente aqui, ainda mais por ter sido promulgada ano passado a lei, é a questão de quando isso muda. E essas mudanças, elas são para a declaração do ano que vem, certo? Isso, elas são para a declaração do ano que vem, ou seja, eu vou precisar declarar esses rendimentos que são efetivamente percebidos em 2024, ou seja, efetivamente recebidos em 2024, só lá em 2025. É que aí a gente pode falar um pouquinho mais dos outros pontos da lei, porque tem algumas obrigações que precisam ser feitas Sim, ainda esse antes, ano, esse né? ano. Mas Que é acho que a questão da antecipação, que acho que a gente vai falar mais para o final, né? Então vamos Isso. Então, deixar na ordem. ainda que o pagamento do imposto aconteça pela primeira vez só lá em 2025, tem algumas questões como o pagamento antecipado do imposto e as opções por regime Que opaco, precisa. transparente, que precisam ser feitas ainda esse ano. Então, obviamente, o ideal seria uma análise, né, do caso concreto, se for o caso, o quanto antes, né? Mas acho que a gente vai chegar lá mais para frente. É isso. Acho que continuando, saindo agora das pessoas físicas, né? O que acontece com os investimentos via empresa, via PIC, via offshore? Acho que esse é um ponto bem relevante também da reforma. Essa eu diria que é a maior revolução dessa norma, tá? Porque era uma medida que já havia sido tentada algumas outras vezes, né? A primeira vez lá em 2012, na MP 627, e um pouco depois no projeto de lei 2337, que foi em 2021. Né? Essa mudança, ela é uma mudança que ela de uma certa forma, foi um pouco inesperada, né? Ninguém imaginava que isso viria lá como medida provisória em abril, mas é uma regra que ela se alinha a padrões internacionais de tributação, especialmente previstos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O maior problema que existia antes na legislação brasileira, do ponto de vista técnico tributário, era que quando uma pessoa física transfere o seu patrimônio financeiro para uma empresa, o seu patrimônio financeiro para uma empresa offshore, as aplicações financeiras que eram feitas por essa offshore, elas gozavam do que a gente chamava de diferimento fiscal, ou seja, eu constituía uma empresa offshore ali nas Ilhas Virgens Britânicas ou em qualquer outro paraíso fiscal, fazia os investimentos através dessa offshore
e os lucros daquele investimento eles eram tratados como lucro da offshore, ou seja, eles não eram tributados na pessoa física que controlava aquele investimento, enfim, e toma todas as decisões em relação àquela empresa, enquanto eles não eram distribuídos para essa pessoa física, né? Então, você conseguia manter esse diferimento enquanto o dinheiro continuava ali sendo investido no offshore, e até uma das reclamações da Receita Federal é que esse diferimento ele poderia ser postergado, inclusive, após a morte, né, de quem instituiu aquela offshore, porque você pode transferir as ações pelo valor de custo e os herdeiros herdavam aquele diferimento também. Então, isso foi o que foi, de uma certa forma, atacado ali com essa lei 14.754, com a criação das regras que a gente chama de regra CFC, né? Ou seja, regra de tributação desses lucros da offshore, independentemente de uma distribuição, né? Então, quem que é obrigado a essa tributação, que é uma tributação anual também, né? É quem tem um controle de uma empresa sediada no exterior, esse é um primeiro requisito, né? E o controle aqui é o controle societário, né? Quem tem mais de 50% das ações ou os direitos de voto em referentes àquela sociedade, né? E o segundo requisito na verdade, esse segundo requisito ele é um ou outro. Então, se você tem o controle e essa empresa ela também é sediada num paraíso fiscal, e aqui os paraísos fiscais são os suspeitos usuais, né? Ou seja, aqueles que estão listados ali na IN 1037 da Receita, as Ilhas Britânicas, Cayman, entre outros, tá? Então, se essa empresa está sediada em dessas jurisdições taxativamente listadas como paraíso fiscal pela Receita, você cumpriu os dois requisitos da lei e obrigatoriamente você está na regra nova de CFC. Uma outra possibilidade tendo controle, mas estando fora dessas jurisdições listadas pela Receita Federal, o contribuinte ele também pode cair na regra se essa empresa ela tiver renda passiva superior a 40% da renda total da empresa. Então, o que isso significa? Se essa empresa, apesar do local onde ela está constituída, né, ela pode estar num país, inclusive, de alta tributação, Japão, enfim, Estados Unidos ou qualquer outro país. Se essa empresa ela tiver um excesso de renda passiva, né, ou seja, renda de juros, de dividendos, de royalties ou de qualquer outro rendimento que não seja decorrente da operação de uma empresa operacional, aí eu caio na regra independentemente do valor, desculpa, da localização da offshore. Então, acho que é importante ver isso, porque tem muitos casos em que você está fora da IN, mas que entraria na regra por conta dessa outra condição. E o que significa estar dentro dessas regras de CFC? Significa que, para quem, e aqui vou falar do caso mais clássico, que é o caso realmente de investimento em empresa em paraíso fiscal. O contribuinte vai ficar obrigado à elaboração de um balanço dessa offshore de acordo com as regras contábeis brasileiras, tá? Então, isso foi até esclarecido aí depois em algumas regulamentações, então vai precisar um contador legalmente habilitado para fazer isso, precisa assinar esse balanço, então um balanço de acordo com as regras brasileiras, e o lucro contábil dessa offshore ele passa a ser tributado na pessoa física da controladora da offshore, né? Pessoa física controladora da offshore. Então, aquela pessoa que tem as cotas da offshore, ela precisa reportar esse lucro da offshore na sua declaração de imposto de renda e ele vai ser tributado nos mesmos 15% que a gente tinha comentado ali na aplicação financeira feita diretamente por pessoa física. Então, é a mesma regra, 15%, eu pago o imposto só no ano que vem, só em maio do ano que vem. Enfim, ele é tributado independentemente de uma disponibilização. Então, acabou o diferimento, né? Então, você é obrigado a tributar o lucro automaticamente a cada ano, né? E essa é uma regra que vale a partir de 1º de janeiro de 2024. E aí tem um ponto importante que todo mundo fica preocupado, né, com os lucros do passado, porque
Quando a gente se deparou com os projetos de lei nas outras oportunidades que eu tinha comentado aqui, existia inclusive uma obrigatoriedade de se tributar o saldo dos lucros anteriores, né, à vigência da lei, né? E aqui, diferentemente do que aconteceu com os fundos exclusivos, né, que foram, enfim, o saldo foi tributado ali, acho que quem tem fundo exclusivo passou por isso aí no final do ano e está pagando as parcelas agora remanescentes, né? Aqui não há uma obrigatoriedade de se pagar o imposto sobre os lucros do passado, né? Então, esses lucros eles continuam diferidos, né? E aí, na hipótese de distribuição desses lucros, aí eles sim, eles são tributados na alíquota nova de 15%. Então, acho que essa, em linhas gerais, são as mudanças para a tributação de investimento através de offshore. Por exemplo, imagino, né? Uma mudança realmente muito grande, porque era uma, assim, né, uma fórmula um pouco pronta, né? Que era mais. Eu imagino que agora, assim, até a título de curiosidade, assim, até aposto que vocês devem estar criando diversas soluções diferentes nesse ponto, e está tendo uma mudança dos lugares, dos países onde os investimentos estão sendo feitos? Você tem observado isso? A mudança do país ela não ajuda muito, né? Por quê? Porque se eu mudo o país, imagino o Caio fora ali da regra da IN, né, 1037, o que vai acontecer? Eu caio naquela outra regra da renda passiva, né? Então, Sim, ainda que eu consiga transferir a minha empresa para um país que não tribute a renda, né? Se eu tenho um excesso de renda passiva, né? Então, se eu tenho muitos juros, que é o caso de toda offshore, né? Muitos juros, sim, dividendos, enfim, ganhos de capital. Nesse caso, eu estou na regra independentemente da empresa estar num país listado, né? Então, é algo que a mudança em si para outra jurisdição ela não resolve, né? Tem algumas soluções mágicas aqui, assim, tipo de mudar para entidades em Singapura que não estão listadas, enfim, acho que nada disso resolve, tá? sim, Mas existe, obviamente, um espaço para planejamento, né? Eu acho que o ponto mais importante não tem como fugir da regra. Eu acho que a gente aqui o que tem percebido na prática é a gente criar estratégias para que vocês não sejam excessivamente onerados por conta dessa mudança, né? Então, acho que sim, é isso que a gente tem trabalhado aqui com os nossos clientes. perfeito. Então, acho que dando sequência, você poderia detalhar para a gente como funciona o regime da transparência fiscal introduzido pela reforma e como poderia ser a utilização na prática, ou não, quando que compensa, enfim, ou não. Esse também é uma grande novidade na lei, né? Então, o que é esse regime da transparência, né? Quando veio essa discussão de que os lucros contábeis seriam tributados pela pessoa física, né, independentemente da disponibilização, veio uma preocupação muito grande, né, porque a lei ela obrigou a elaboração de um balanço de acordo com regras brasileiras, né, regras contábeis brasileiras. As regras contábeis brasileiras elas são baseadas num padrão internacional, né, que é o padrão que a gente chama IFRS, né? E esse padrão, ele é um padrão em que você tem diversas situações em que há uma atualização do valor do portfólio, né? Então, por exemplo, você compra uma ação da Apple, né? A ação da Apple, quando ela sobe de valor, né? Você tem contabilmente, num registro padrão IFRS, a valorização daquela ação, ela pode ser contabilizada como resultado da empresa, né? Independentemente da ação ter sido vendida, né? Sim, Então, isso pode ocasionar uma situação que é o que a gente chama de lucro não realizado ou de tributação de lucro seco, né? Por quê? Porque a valorização ela vai ser reconhecida como receita, que faz parte do lucro, e o lucro é tributado na pessoa física, né? Então, você pode ter um aumento da receita e a consequente tributação para a pessoa física. Então, há uma grande discussão contábil em relação à forma como esses investimentos são contabilizados. Acho que nem vale a gente entrar aqui muito no detalhe, sim,
porque assim, a gente pergunta para 10 contadores e tem 10 respostas diferentes, né? Mas enfim, tem alguns contadores que dizem que você não precisa contabilizar algumas variações em resultado, que isso vai para uma conta chamada de outros resultados abrangentes e não seria lucro, então você escaparia, aqui bem entre aspas, da tributação, né? A Receita já está um pouco de olho nisso, eles já emitiram algumas perguntas e respostas, eles falam assim, olha, essa contabilização não é bem assim, isso é só em casos excepcionais, precisa ter cuidado, mas também não deram muito mais pistas sobre o que eles entendem que deveria ou não. Mas, enfim, havia esse risco, né? E aí eu vou chegar na transparência. Havia esse risco de tributação de lucros não realizados. Houve, durante todo o processo de discussão da lei, uma série de pedidos. Eu participei, inclusive, de alguns pedidos de alteração da lei através dos bancos, etc. E de não tributar esse lucro, né? Ou seja, o lucro não realizado, você fazer uma exclusão desse lucro enquanto aquela ação não for vendida, né? No meu exemplo. Mas acabou que o Congresso ele não aceitou essa forma mais simplificada de exclusão da tributação do lucro não realizado. E aí eles criaram um regime que é um regime mais complexo, né? Que é um regime que a gente chama de regime da transparência. O que significa esse regime da transparência? É que é um regime que você vai precisar eleger nessa declaração agora de 2020, de 2024, né? Então, ainda que ela produza efeitos só para o ano que vem, a opção precisa ser feita esse Já ano. vai ser Então, agora. já vai ser agora. Então, esse já é um outro ponto que tem que ser observado, e não é nem e o prazo, então, é o prazo dessa declaração. É o prazo dessa declaração, exatamente. Então, elegendo o regime da transparência, o que vai acontecer? É como se a offshore não existisse, né? Ou seja, é como se ela fosse transparente, né? E aí, o que isso implica? Implica no fato de que a pessoa física, que é controladora da offshore, ela vai ter que declarar todo o portfólio na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, né? Então, todo esse portfólio ele vai ser reportado na declaração do contribuinte, e aí ele é tributado no regime de investimento direto para a pessoa física, ainda que seja feito através de uma offshore, né? Então, o que acontece? É só no momento em que eu realizo, né, no momento que eu vendo a ação, ou coisa que o valha, que aquele contribuinte vai pagar os 15% do imposto. Então, esse é o regime da transparência. É diferente de um regime em que o lucro contábil é tributado, né? Aqui é um regime que se observa o regime de caixa, ou seja, é só no momento em que eu realizo as operações que eu efetivamente tributo o lucro. E uma dúvida aqui, né, que eu realmente não sei, se a pessoa, né, se o investidor ele faz essa opção, ele tem como mudar depois? Como funciona isso? É uma ótima pergunta, Laís. Essa foi também uma pegadinha aqui, né? Não dá para mudar. Então, é uma Não dá para escolha mudar. que ela é irretratável durante toda a vida da offshore. Então, por isso que é importante analisar, né, a situação, se vocês são atingidos eventualmente por essa questão da tributação dos lucros não realizados, como o seu contador visualiza a questão. A gente aqui tem feito o trabalho que a gente chama de diagnóstico, né, de olhar a carteira, olhar balanço, ver Sim. qual onde estão as ineficiências. Acho que essa é uma grande ineficiência da nova lei, para tentar eventualmente reestruturar, né, e mudar um pouco a forma como os investimentos são feitos, né? Alguns clientes, por exemplo, eles querem ter a liberdade de escolher, né? Então, o que isso implica? Implica que eles têm uma offshore que é opaca, né, que é esse regime contábil que a gente chama, Uhum. e uma outra transparente. Então, ele vai escolhendo, né, qual das duas Onde ele vai ele alocar utiliza. cada investimento. Exatamente. Então, essa é um planejamento que a gente tem visto bastante, mas é um planejamento que não é em todo caso. Acho que você colocou muito bem, cada caso é um caso, né? Então, Não às tem vezes não como, faz não sentido. tem como dar uma fórmula, falar assim, não, essa daqui é melhor por esse motivo ou aquele, Exato. realmente. E esse sistema da transparência, ele é um sistema muito mais complexo, né? Ainda que você Sim. não tenha a obrigatoriedade de fazer contabilidade para fins de tributação no Brasil,
vai precisar fazer o controle de cada uma das operações, né, que estão sendo Entendi. realizadas dentro do offshore. Então, o cliente que é muito ativo, esse sistema da transparência é um sistema complexo, né? Então, é algo que precisa ser muito bem pensado, se você vai para a transparência ou não, né? Então, tem uma outra questão também importante, acho que eu acabei nem comentando quando falamos dos investimentos diretos de pessoa física, é que se você tem uma perda, né, nessas operações, seja no regime de transparência ou seja no regime de investimento direto pela pessoa física, esse prejuízo financeiro, isso também é um ponto importante e interessante da lei, positivo, vamos chamar assim, porque esse prejuízo ele pode ser compensado com os lucros, né? Então, você pode guardar esse prejuízo para que ele seja utilizado para compensação com outros lucros, que não era possível no passado, né? Então, optar pelo regime da transparência significa que eu vou ter que controlar as perdas também em cada operação e justificar as perdas com documentação própria e etc. para Porque cada você vai poder operação. compensar. E não tem um prazo dessa compensação, ela Não, durante a vida da offshore também. não, ela não tem um prazo, então você pode usar por quantos anos, pode carregar ela para anos seguintes, a perda ela pode ser utilizada dentro do próprio ano, né? Então, se você tem um prejuízo, você pode usar com os resultados positivos dentro do próprio ano. Se ao final do ano você tem um prejuízo, e isso não se aplica aos clientes da B-Side, né? Então, se você Não. fechar o ano com um prejuízo, esse prejuízo ele pode ser carregado para anos seguintes, né? Então, é uma possibilidade. E não tem nenhuma limitação quanto à quantidade do prejuízo que pode ser utilizado ou ao prazo para a utilização, né? Inclusive, se o cliente tem, por exemplo, uma offshore no regime opaco, né, no regime normal, o prejuízo ele pode ser utilizado, inclusive, com o lucro dessa outra offshore. Então, é uma regra bastante positiva, mas se você opta pelo regime da transparência, é um controle complexo, né? Então, acho que é um Entendi. outro fator importante aqui a se comentar. Acho que continuando nesse ponto também, o que mudou, né, para o investidor brasileiro do ponto de vista de declarações, balanços, tudo que estrutura as aplicações para o meio das sociedades? Quais, assim, né, acho que só pela conversa que a gente já teve agora já dá para entender que ficou muito mais burocrático, tem obrigações que antes não tinham, e aí queria que você falasse um pouquinho disso. Acho que para o cliente que tem vai manter a offshore desse regime opaco, não vai mudar muita coisa, né? A Sim, DCBE, que é a declaração que entrega até sexta-feira, inclusive é sexta. quem não entregou ainda é um prazo importante aí. A DCBE ela continua nas mesmas regras, né? Então eu continuo entregando. Ela não tem nenhuma relação com a tributação, né? Mas você precisa reportar ativos que são superiores a 1 milhão. Isso não muda nada, tá? Na declaração de imposto de renda da pessoa física, também não muda muita coisa, tá? Desde que eu opte por esse regime opaco, né? O regime de tributação dos lucros contábeis, né? Tá, Agora, para o cliente que está no regime da transparência, aí muda bastante, né? Porque o que vai acontecer é que nessa declaração você vai precisar pegar aquele custo histórico, né? Então, vou imaginar o cliente que investiu originalmente 1 milhão nessa offshore, né? Se ele opta pela transparência, ele ou ela precisa proporcionalizar esse 1 milhão à razão do portfólio da offshore, né? Então, e aí criar linhas específicas, né, para que cada um dos ativos entre lá na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, essa eu diria que para 2024 talvez seja a grande mudança. Então, um cliente que tem que optar pelo regime de transparência vai ter que fazer essa alteração, né, na forma como os investimentos são declarados. Não vai ter nenhum impacto tributário, mas vai ter uma mudança importante em como os ativos são declarados. E também uma obrigação adicional, né, cliente que está nesse sistema do opaco, é fazer o balanço, né? Então, o balanço brasileiro vai precisar ser feito, né? Alguns provedores de serviços fiduciários, né, esses
essas empresas que criam offshore, etc., eles têm feito balanços já de acordo com o padrão brasileiro. Na verdade, é um balanço padrão internacional e eles dizem que não tem muita Só que para diferença o para o padrão brasileiro. brasileiro. Então, isso é algo que tem funcionado. Então, acho que essa é a maior, vamos dizer assim, maior obrigação adicional, não a partir para essa declaração, mas para a declaração do ano que vem. Ano que vem. Perfeito. E com relação à tributação das trusts, né, que é uma novidade e que, historicamente, é um tema controvertido no Brasil. Como são as novas regras? A gente brincava que o tratamento tributário de trust ele era dado nas reuniões do STEP, né, que são as, a associação aqui de advogados de planejamento, de advogados, de pessoal de bancos, family offices, enfim, é uma associação internacional, mas a gente discutia muito ali como é que era declarado, etc. Sim. A principal mudança é que finalmente o trust foi regulamentado, né? Era uma área cinzenta muito grande e tinham muitos clientes que se sentiam desconfortáveis em utilizar o trust porque não tinham essa segurança sobre a utilização, sobre o tratamento tributário dos rendimentos auferidos pelo trust. Em relação ao trust, o que acontece? O trust é aquela figura, né? Acho que para quem não está familiarizado, que você tem uma pessoa chamada de settlor, né? Que é, enfim, patriarca ou matriarca de uma determinada família, que cria esse fundo, né? Transfere um patrimônio para um terceiro administrar, e ele ou ela elenca beneficiários, né? Para enfim, para um dia ganharem os direitos econômicos em relação àqueles ativos, né? O trust, da forma como ele foi regulamentado, o que ficou definido? Ficou definido que o trust é como se fosse uma empresa transparente, que a gente tinha comentado há Tá. alguns minutos atrás. Então, todos os ativos subjacentes ao trust, né? Então, se que o trust geralmente tem é uma empresa, uma offshore, né? Então, é, tudo aquilo que estiver abaixo do trust, aplicações financeiras, participação societária em empresas, qualquer outra coisa, eles precisam ser declarados na declaração de imposto de renda da pessoa física do settlor, enquanto ele estiver vivo. E aí, qualquer operação de venda de ações ou de recebimento de dividendos, ou qualquer lucro, eles são tratados como se fossem recebidos diretamente pelo settlor, ou seja, são tributados, né? Aqui no Brasil. O que ficou definido também é que quando esse patrimônio, que era uma outra discussão muito grande, uh, no falecimento do settlor e a transferência do patrimônio para os herdeiros, como é que ficava isso do ponto de vista de sucessão, de herança, né? É tratado como uma herança, é tratado como uma doação, enfim. E aí ficou definido que se a transferência para o beneficiário ocorrer em vida, é tratado como uma doação, e se ela acontecer no falecimento do settlor, é um evento de herança, né? Gerência. Então, e significa que os ativos podem ser transferidos para o beneficiário, enfim, e ali eles passam a ser tributados de acordo com a mesma regra. Então, o ponto positivo da regra foi dar essa segurança para os trusts e a gente entender definitivamente como é que a Receita e o governo viam a tributação Entendo. desses instrumentos, né? E acho que é um instrumento que tende, com essa lei, a ser mais utilizado, né? E aí ele tem uma utilização muito grande para, por exemplo, clientes que têm herdeiros com incapacidade, né? Ou herdeiros no exterior, enfim, acho que é um instrumento que pode ser bastante utilizado para esses fins. Legal. E acho que, continuando aqui, eu até recebi, né, mas não, acho que você pode falar melhor para a gente, né, que o Ministério da Fazenda publicou um documento gigantesco, né, com 51 perguntas, regulamentando o tema, né, dessas alterações da offshore. Você poderia, compartilhar com a gente alguns pontos que você acha importantes? É, o, Esse documento ele veio no final do ano, né? E aí depois nós recebemos a instrução normativa, né? Que era um documento muito esperado, né? Que é o instrumento em que a Receita regulamentou os efeitos da lei.
e não tivemos muitas novidades, né? Acho que uma delas, acho que na verdade, a grande discussão que estava todo mundo esperando é que fosse regulamentada essa questão dos lucros não realizados, né? Então, as hipóteses em que poderia ser contabilizado de uma forma diferente. E eu sempre fui muito, como vou dizer, pessimista de que a Receita falaria alguma coisa sobre esse assunto, né? E acho que o meu feeling estava correto, porque eles acabaram não regulamentando nada disso, e acho que realmente ficou uma questão para se discutir na forma de contabilização dos investimentos. Mas acho que, de uma forma geral, houve regulamentação de aspectos muito burocráticos, vamos dizer assim, da lei. Algumas até, e acho que aqui é importante dizer, às vezes a instrução normativa ela excede o que está na lei, e isso não pode acontecer do ponto de vista jurídico, né? Então, sempre que uma instrução normativa ela excede os limites da lei, a instrução normativa é ilegal. Então, em alguns casos isso aconteceu nessa instrução normativa. Uma delas é a questão de pessoas que têm aplicação em apólices de seguro resgatáveis no exterior, né? Porque a regra, a lei diz claramente que esses instrumentos são tratados como aplicações financeiras, né? E um dispositivo na instrução normativa dizendo, olha, mas em alguns casos eles vão ser tratados como se fosse uma empresa controlada no exterior, o que, enfim, é algo que não está na lei, né? Então, acho que isso é algo amplamente questionável. Mas acho que, no geral, tanto esse documento do final do ano, quanto a instrução normativa que foi publicada algumas semanas atrás, elas não trazem muita pista sobre o entendimento da Receita, e especificamente nesse tema dos lucros não realizados, né? Então, acho que por isso é importante ter cautela em relação à discussão desse tema. Certo. E até, né, nesse ponto, tem previsão de outros documentos a serem divulgados? Tem alguma coisa que a gente está esperando ainda? Não, acho que, Não. acho que agora não. Acho que agora é realmente Agora é entender na prática como que as coisas vão funcionar. entender na prática o que acontece, exatamente. Acho que a gente não espera mais nada, pelo menos não tem escutado nada nesse sentido. Uhum. Eu acho que, continuando aqui, né, gostaria de voltar para o ponto que acho que conversa com a primeira pergunta, né, que a gente teve dos ativos detidos por pessoa física, que é a questão da antecipação, né, que é esse prazo que tem agora no dia 31 de maio, é isso, né? Isso, exatamente. Então, queria que você comentasse um pouquinho. Eu acho que tem bastante gente que deve estar preocupado com esse prazo, deve ter, enfim, uma dúvida se é o caso de fazer ou não. Uhum. E aí, queria que você compartilhasse com a gente se, né, quando, obviamente, né, em linhas gerais, mas quando isso pode ser benéfico, quando não. Acho que é isso. Claro. Essa é uma regra que veio ali para tentar coletar um pouco mais de receita agora Sim. aqui em maio, né? Então, como eu havia dito, para as empresas offshore, todo aquele lucro que vem sendo apurado antes de 31 de dezembro, né, de 2023, ele continua diferido, né? Ou seja, tudo do passado continua na regra antiga. Só que é possível, de acordo com a nova lei, a lei deu essa possibilidade, de que esses lucros eles sejam tributados agora, né, em 31 de maio, a uma alíquota de 8%, então, uma alíquota diferenciada, tá? Então, ao invés de recolher os 15% lá na frente, vocês recolheriam 8% agora, né? Então, é uma ideia que a gente tem usado muito para aqueles clientes que precisam dos recursos no Brasil a curto prazo, curto médio prazo. Então, tem um cliente, por exemplo, que vendeu uma participação numa empresa, tem um lucro e vai receber isso tudo, sabe, até o final do ano. Então, para ele faz sentido, né, fazer essa reavaliação, porque ele vai receber esse dinheiro e vai ter que tributar. Então, nesses casos em que o recebimento dos recursos ele é esperado no curto, médio prazo, talvez faça sentido. Para a maioria dos casos, não faz sentido.
Não faz. Porque a gente tem casos aqui, né? É porque isso não é aplicável só para empresas controladas no exterior, não é só para offshore, né? Ele é aplicado também, por exemplo, para quem tem ações direto na pessoa física, né? Então, às vezes a gente tem aqui executivo que tem stock option, que valorizou muito, entendeu? É uma Então, coisa que vai ficar a longo prazo lá. é isso. Então, às vezes faz sentido, né? Então, mas por que muitas vezes não faz sentido? Pelo fato de que eu estou pagando os 8% antecipadamente, eu estou ganhando a diferença entre os 15 e os 8, os 7. Sim, 7%. E às vezes é melhor eu deixar essa diferença aplicada no exterior ao longo dos anos, né? Porque se eu deixar esse dinheiro aplicado, o rendimento que eu tenho é muito maior do que a economia que eu estou tendo agora, pagando antecipadamente. Então, esse é um exercício que a gente faz a quatro mãos aqui com os bankers, com os assessores Sim. financeiros, né? Para entender, olha, faz sentido você fazer esse pagamento agora ou não faz, né? Então, essa é uma análise que depende muito da carteira, do portfólio do cliente, do perfil do cliente, né? E também um pouco de expectativas, né, da vida do cliente, né? Às vezes, enfim, o cliente precisa desse dinheiro aqui, né? Ou, às vezes o cliente está pensando nisso 100% para sucessão, né? Então ele não está nem preocupado com esse recurso. Então, acho que é muito, cada caso é um caso também. A gente odeia dar essa resposta, que é uma resposta Sim, de advogado, né? é a Depende, resposta mas padrão enfim, jurídica. realmente depende. Com certeza. Eu acho que, né, inclusive, considerando que é um prazo curto, né, que é o prazo para essa opção agora, né, a gente tem um mês, nem 2 meses, né, até lá, é importante que todo mundo, quem tem essa intenção, veja isso com a maior brevidade possível, né. Porque realmente esse prazo é na declaração agora de maio, né? Na Então, declaração de maio, então. e aí, além do próprio preenchimento da declaração, é necessário um preenchimento de uma outra declaração chamada ABEX, né? Que é de atualização de bens no exterior. Então, essa ABEX, ela precisa ser preenchida, tem uma descrição do item ali detalhada, enfim, tem todo um procedimento para que isso aconteça, tá? E aí, realmente, a valorização a reavaliação desse ativo, ela só ocorre depois do momento em que há o recolhimento do imposto a 8%. Perfeito. Chegaram umas outras perguntas aqui, que eu vou te fazer, que acho que até chegou uma chegou aqui no próprio Teams e a outra chegou aqui para mim no WhatsApp. Como ficam as questões de variação cambial para pessoa física versus offshore no cálculo do imposto? Uhum, tá legal. A variação cambial, vamos lá, a gente tem agora um sistema em que você vai tributar o lucro a cada ano, né? Então, o que vai acontecer? O lucro contábil ali, né, imaginando o regime opaco, ele Uhum. vai ser apurado. Então, vamos imaginar que você tem 1 milhão de lucro. 1 milhão de dólares. Esse lucro, ele é convertido em real com a taxa de 31 de dezembro do ano de competência, né? Então, ele vai ser convertido e vai ser tributado. E esse lucro tributado, ele pode ser repatriado em dólar, né, sem efeitos de variação cambial a qualquer momento, tá? Então, a forma que isso vai ser declarado eu vou tributar esse 1 milhão, imaginando a taxa era 5, né? Então eu vou tributar 5 milhões e eu crio um crédito, um dividendo a receber de 5 milhões de reais, tá? Mas a variação cambial sobre esses 5 milhões de reais, né, entre a data que eu tributei e a data que eu efetivamente distribuí, essa variação cambial ela não é tributada, tá? Então, esse é o efeito de variação cambial sobre os lucros a partir de 1º de janeiro de 2024. Segue essa regra de tributação, tá? Agora, existe a variação cambial sobre o capital que foi originalmente investido, né? Então, aquele valor que eu aportei originalmente na offshore, né, criou um custo em real na declaração de imposto de renda, se ele é repatriado com um pagamento via redução de capital, né, ou um pagamento
através de um resgate de cotas ou qualquer outro tipo de realização em que eu estou devolvendo o capital investido, esse capital originalmente investido, aí sim, ele é sujeito à variação cambial e ele é tributado no regime de ganho de capital, de 15 a 22,5. Então, esse é o regime do capital originalmente investido, tá? Agora, dos lucros, ele obedece essa regra da tributação em 31 de dezembro, tá? E sem variação cambial prospectiva, né? Ou seja, para frente. Entendi. Deixa eu ver aqui, chegou mais pergunta. Peraí, tá pequenininho. No caso das compensações de lucro e prejuízo no regime de transparência, as compensações ocorrem entre ativos da mesma classe, como ocorre no Brasil, correto? Essa é a pergunta do Arthur, né? Arthur, ótima pergunta, tá? E a resposta vai te surpreender. Pela regra, não. Os ativos não obedecem à mesma classe, tá? Então, se você tem um prejuízo em ações, por exemplo, você poderia compensar com um lucro de aplicação de renda fixa, entendeu? Então, você não tem esse controle por cestas, que a gente chama, né? Você controlar ativo por ativo ou classes de ativo, renda fixa, renda variável, ações ou hedge, enfim. Em tese, pela lei, você não tem essa limitação, tá? Então, a gente não sabe como isso vai ser interpretado pela Receita, mas pela leitura da lei, você não teria restrições para compensações de prejuízo com ativos de classes diferentes. Entendi. Mas isso pode ser uma coisa que venha a mudar no futuro, dependendo de interpretação? Ou Eles precisariam mudar a lei, né? depende? Porque a lei Não, não, a lei precisaria, não. não, A não, lei não tá coloca essa restrição. certo. E mais uma aqui, que no caso de offshore, se lançarmos despesas ao longo do ano, não seria uma boa estratégia para diminuírem os impostos a pagar? O pessoal tá afiado, né? Isso realmente. Sim, quando você opta pelo regime da transparência, desculpa, opta pelo regime opaco, né, o regime de tributação do lucro contábil, o que vale para fins de tributação é o lucro apurado pela contabilidade, né? Então, tudo que você tiver de despesa ali, ele reduz Ele reduz, lucro sim. contábil, né? É uma É claro que aqui a gente está falando de despesas que elas têm uma certa relação ali, né, com a atividade. Offshore, Então, sim. às vezes você tem, por exemplo, tomada de empréstimo para alavancagem, né? Então, os juros da dívida, ele entraria ali na conta, né, reduzindo o valor do lucro contábil. A questão ela fica um pouquinho mais complexa quando você tem quando você tem despesas pessoais do sócio, né? Então, por exemplo, despesa de viagem do sócio, né? Cartão de crédito, Cartão de etc. crédito, entre outras coisas. Então, assim, a lei, ela não coloca isso como enfim, não coloca uma limitação para essa dedução, mas tudo isso ele pode ser visto, na verdade, como uma forma de disponibilização de lucros, né, para o sócio. Então, isso é algo que precisa ser tomado um certo cuidado, né, porque, pela regra, isso poderia vir a ser tratado como um rendimento pago para o sócio de uma forma indireta, né, Tá com certo. o pagamento de despesa. Tanto que a próxima pergunta foi justamente, né, agora que eu vi, se sim, quais tipos de despesas poderiam ser lançadas? É isso. Acho que é um Então, pouco que você respondeu. Não quando tem ela uma, tem, não tem uma fórmula pronta, né? Mas é, quando ela tem uma certa relação, né, com a vida do offshore, né, despesa, por exemplo, de elaboração de balanço, a despesa sim, enfim, de manutenção de taxa de custos. administração, né, de fundos, etc., ou a alavancagem que eu comentei, né, algo que a gente tem visto muito aqui, né, porque tem o planejamento brasileiro até agora era muito, tem um amigo meu advogado americano que brinca, né, que é uma offshore e uma LLC embaixo com a casa em Orlando, né? Então, Sim. o que que acontece? Era Às aquilo que a vezes, gente falou que era uma fórmula pronta que tinha antes, né? Que era isso, também os fundos exclusivos, e acho que tudo mudou ano passado, as isso, exato. alterações. Então, por exemplo, quando a offshore tem imóvel, o imóvel ele é sujeito à depreciação. Então, pela regra contábil. Então, a depreciação, ela diminui o lucro contábil.
também seria uma estratégia de planejamento, né? Então, acho que depende muito também de novo, Caso desculpa concreto. a franqueza, mas depende muito do caso concreto e é Sim, muito caso a caso. obrigada, Elan. Eu acho que a gente abordou todos os temas que a gente tinha, né, planejado, inclusive as perguntas que chegaram. Não sei se tem mais alguma consideração para fazer sobre as alterações, alguma coisa, enfim. Eu acho que até dois pontos que são, que eram, a gente falava muito até 31 de dezembro, mas só que são bastante importantes de tocar, é que foram revogadas algumas isenções, né? Então, por exemplo, antigamente existia uma isenção sobre a variação cambial quando os investimentos eram originalmente em moeda estrangeira, né? Essa é uma isenção que acabou, foi revogada em 31 de dezembro, né? Então, isso é algo que também não pode ser mais utilizado a partir de agora. Tem uma discussão se quem tinha rendimento originalmente em moeda estrangeira teria um direito adquirido a utilizar essa isenção, mas é uma discussão Uma que é discussão, não bem tem. jurídica, Tá. exatamente, talvez tenha um risco envolvido. É, um outro ponto bastante importante era a situação de quem foi não residente, né, ou seja, quem saiu, entregou a declaração definitiva e constituiu patrimônio fora do Brasil, e aí depois regressa, né? Então, esse retorno, né, ele tinha qualquer venda de ativo adquirido na condição de não residente, ele fazia jus a uma isenção, né, o direito da primeira alienação isenta. Essa isenção também acabou, tá? Mas acho que a mais importante é a isenção de ganhos até 35 mil reais, né, que também era algo ah, que era muito utilizado no contexto de aplicações financeiras no exterior, né? Então, o ganho de até 35 mil reais era dado era considerado de baixo valor e era isento. E como era uma isenção que era aplicável a ganhos de capital, e aí volto lá ao começo da nossa conversa, que nosso regime mudou de ganho de capital para esse de rendimento cedular, essa isenção de ganho de capital também caiu, tá? Também Então, caiu. hoje, independente do valor do rendimento, ele seria tributado, tá? Então, acho que esse é um outro ponto também importante ali, acho que nas considerações finais da lei. Entendi. Tá certo, Elan. Acho que muito obrigada pela conversa. Pelo menos do meu lado, eu que, né, sou jurídico, mas não sou expert em tributário, foi muito esclarecedor. Agradeço a participação e, enfim, espero que a gente tenha várias outras Com lives, cer- reuniões, enfim. com certeza, eu estou sempre aberto para o convite, Laís. Obrigado a você e obrigado a todos os amigos da Bisside que participaram da live. Obrigada, pessoal. Obrigada a todo mundo que assistiu. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.